dia, meu nome é Naira, eu sou nutricionista formada pela Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás, onde eu também faço mestrado. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Manual de Orientações para Profissionais de Saúde da Atenção Básica, que explica um pouquinho sobre a alimentação cardioprotetora. Ele está disponível para baixar na internet, então na versão preliminar ainda. Então, as doenças cardiovasculares, elas são a primeira causa de mortalidade no Brasil. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, as doenças cardiovasculares, elas representaram mais de 30% das causas de óbito no mundo e em países em desenvolvimento como o Brasil, representaram mais de 3/4 das causas de mortes. Outros dados que vêm trazendo preocupação é a prevalência dos fatores de risco. Mais da metade da população brasileira ela está com ou excesso de peso ou obesidade. E um dos principais motivos por esse aumento exponencial na prevalência dos fatores de risco é a mudança dos padrões alimentares. Muitas famílias, muitas pessoas, elas estão deixando de consumir pratos típicos da região para consumir alimentos ultraprocessados. E o controle e tratamento tanto dessas doenças cardiovasculares como dos fatores de risco abrange além da prescrição medicamentosa, mas como também as mudanças do estilo de vida, que é a atividade física e a adoção de uma alimentação adequada e saudável. Os profissionais de saúde, cabe a eles não só orientar esses pacientes com doenças cardiovasculares ou esses fatores relacionados à alimentação, mas também garantir que esse indivíduo ele tem adesão dessas orientações nutricionais. E o que seriam esses fatores de risco relacionados à nutrição? São o excesso de peso, a obesidade, o diabetes mellitus tipo 2, a hipertensão arterial sistêmica e as dislipidemias. Então, por isso, cada vez mais vem dando esse foco na qualificação dos profissionais de saúde. E um dos principais pontos da organização da rede de atenção à saúde de pessoas com doenças crônicas é esse modelo de atenção voltado no usuário, feita por uma equipe multiprofissional, a fim de garantir um cuidado integrado do indivíduo a partir de uma visão de diferentes profissionais. E a partir disso, a orientação alimentar, então, ela é um conjunto de ações de promoção da saúde e prevenção de agravos que envolve atividades lúdicas e ilustrativas a fim de oferecer subsídio para o indivíduo posteriormente saber escolher sozinho, quando ele for ao supermercado, qual alimento é melhor para ele. E essa orientação alimentar, ela não pode ter um caráter proibitivo, porque quanto mais proibitivo, menos o paciente adere a essas orientações. A alimentação, ela envolve além a questão biológica de nutrição, ela também abrange os aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Então, quando for fazer essa orientação, tem que considerar esses aspectos, saber se na região do paciente tem esses alimentos disponíveis, se o paciente consegue acessá-los, se o preço é acessível, se é da cultura do indivíduo comer esses alimentos que nós orientaríamos. Então, a alimentação cardioprotetora, ela foi elaborada a partir das recomendações nutricionais descritas nas diretrizes brasileiras, direcionadas para o tratamento e controle das doenças cardiovasculares e seus fatores de riscos, a fim de promover uma alimentação saudável e adequada e prevenir agravos relacionados ao desenvolvimento de doenças crônicas. Esse manual, essa publicação, ele foi embasado em dois pontos que é bem preconizados no Guia Alimentar para a População Brasileira, que é a valorização dos alimentos regionais, das preparações regionais, e outro ponto é a exclusão dos alimentos ultraprocessados, que é comumente consumido pela população brasileira e que muitas vezes ainda é prescrito por profissionais para acharem que tais alimentos são saudáveis, quando na verdade não são. Então, o objetivo desse manual é oferecer subsídios aos profissionais de saúde da atenção básica, de maneira individual ou coletiva, para que orientem a alimentação de indivíduos portadores de fatores de riscos cardiovasculares, a fim de promover a saúde e apoiar a segurança alimentar e nutricional dos brasileiros a partir da alimentação tipicamente brasileira, utilizando de estratégia lúdica de orientação.
Então, esses pacientes que apresentam maior número de fatores de risco para doenças cardiovasculares, eles podem ter progressão da doença em ritmo muito mais acelerado. O controle e tratamento da hipertensão, da diabetes, da dislipidemia, da obesidade, com a cessação, parar de fumar, com ingerir bebidas alcoólicas, o aumento da atividade física e a adoção de uma alimentação adequada, elas são fundamentais para a prevenção primária e secundária das doenças cardiovasculares. Existem hoje em dia padrões alimentares que são associados à redução do risco cardiovascular, que são conhecidas como cardioprotetoras. Aqui temos 2 exemplos. A primeira é a dieta mediterrânea, que ganha destaque não só pela redução dos riscos cardiovasculares, mas também pela prevenção e tratamento de outras doenças e agravos crônicos não transmissíveis, como as doenças cardiovasculares. Ela é caracterizada pelo alto consumo de frutas, nozes, cereais integrais e azeite de oliva. Então, acaba que mais de 20% do VET é na forma de ácidos graxos monoinsaturados, que são os considerados bons para o coração. É o baixo consumo de ácidos graxos saturados, como carne vermelha e embutidos, o consumo moderado a alta de peixes, moderada a baixa de frangos e laticínios e uma ingestão regular moderada de vinho durante as refeições. E outra dieta que também é considerada cardioprotetora é o padrão alimentar tipo DASH. O plano alimentar ele é caracterizado pelo baixo teor de gordura total, gordura saturada, colesterol dietético e sódio, e ele preconiza o consumo de frutas, verduras, legumes, leites derivados e desnatados, sempre valorizando os alimentos que são fontes de magnésio e potássio. Ambas essas dietas são adotadas como referência pelas diretrizes brasileiras, mas apresentam uma limitação porque, como não é da cultura do Brasil, elas possuem baixa adesão por parte da população. O grande desafio hoje, então, é definir uma única diretriz que respeite os hábitos alimentares de cada região, que tenha esse tratamento para as doenças cardiovasculares e para os seus fatores de riscos múltiplos. Hoje em dia nós temos diretrizes e recomendações para cada fator de risco, como temos para diabetes, temos para hipertensão e temos para dislipidemias. Então, cabe ao profissional unificar essas recomendações e passar o que for melhor para o paciente de acordo com a realidade dele, com o que ele tem. Então, a alimentação cardioprotetora brasileira, ela procurou incorporar todas essas recomendações nutricionais da forma de melhor composição de alimentos e distribuição de nutrientes. Ela procurou respeitar a realidade da população brasileira, preconizou o fácil acesso e ainda valorizou a cultura alimentar regional. Esses indivíduos com doenças crônicas, é importante analisar os aspectos socioeconômicos e outros fatores de risco, como o tabagismo e sedentarismo, e é importante que esse indivíduo seja cuidado por uma equipe multiprofissional a fim de garantir uma abordagem efetiva. E como a alimentação ela faz parte tanto da prevenção como do tratamento das doenças cardiovasculares, é importante que o profissional tenha essa noção básica da alimentação e das orientações que são necessárias para esse indivíduo. Então, para quem nós devemos indicar essa alimentação cardioprotetora? Para indivíduos que tenham esses fatores de risco relacionados à alimentação, como sobrepeso, obesidade, hipertensão, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias, e os indivíduos que já tiveram um evento cardiovascular, como infarto miocárdio, acidente vascular cerebral e doença vascular periférica. Não é recomendada para as outras doenças cardiovasculares, como a insuficiência cardíaca e as arritmias. Então, alimentação cardioprotetora, que é também conhecida como Dica BR, que é a Dieta Cardioprotetora Brasileira, ela é estruturada em 3 eixos: a gastronomia e regionalidade, estratégia lúdica e a prescrição dietética facilitada. Esses 2 pontos, gastronomia, realidade e estratégia lúdica, nós já comentamos um pouquinho, que é a primeira, gastronomia e regionalidade, é respeitar a cultura do indivíduo, a cultura alimentar. A estratégia lúdica facilita o aconselhamento alimentar e adesão às orientações. Então, quando o paciente ele participa de uma atividade, como ele é o agente daquela atividade, estratégia,
Posteriormente, quando ele estiver lá no supermercado, ele vai conseguir lembrar do que ele aprendeu e vai saber fazer as melhores escolhas. E a prescrição dietética facilitada é a incorporação das principais recomendações nutricionais para os fatores de riscos cardiovasculares e a criação de score para a classificação dos alimentos em grupos, que nós vamos ver um pouquinho. A dica BR, ela é apresentada em 3 grupos alimentares, utilizando as cores do Brasil para ter essa ideia de proporção. Da cor verde, está em maior proporção, são os alimentos então que devem ser mais consumidos. A cor amarela é a segunda cor em proporção na bandeira, então são os alimentos que devem ser consumidos em moderação. E a cor azul está em menor proporção, são os alimentos que devem ser consumidos em menor quantidade. Então, utilizaram 3 referências técnicas para definir esses grupos. A primeira referência foram as diretrizes atuais para o controle e prevenção secundária das doenças cardiovasculares. O outro que foi usado é a classificação nova, que utiliza o grau de processamento, que também foi preconizado pelo Guia Alimentar da População Brasileira de 2014. O conceito de densidade de nutrientes e de energia, que a partir desse conceito conseguiu definir os 3 grupos, o grupo verde, o grupo amarelo e o grupo azul. Então, como que eles definiram esses grupos? Primeiramente, eles tinham 3 critérios, 4 critérios, que eram não adição de açúcar refinado, a baixa densidade energética da preparação, a ausência de nutrientes que aumentam o risco cardiovascular, são colesterol, gordura saturada e sódio, e a presença de cardioprotetores, que são antioxidantes e fibra alimentar. A partir desses critérios, foi criada uma lista que foi composta por frutas, verduras, legumes, feijões, leites e iogurtes desnatados e preparações que tinham até 0,5% de sal e até 1% de óleo de soja da sua preparação total. Depois deles definirem essa lista, iniciou a segunda etapa, que eles determinaram as densidades desses alimentos. Eles definiram a densidade energética, a densidade de gordura saturada, a densidade de colesterol e densidade de sódio. Mas o que é essa densidade? Essa densidade é a quantidade, por exemplo, da energética, a quantidade de quilocaloria que tem naquele alimento, ou de gordura saturada, o quanto de gordura saturada tem naquele alimento. É uma divisão, por exemplo, da densidade energética. Nós temos, dando um exemplo, uma maçã que tem 50 quilocalorias e pesa 50 gramas, 50 quilocalorias dividido por 50 gramas. Então, a maçã ela acaba tendo 1 quilocalorias por gramas como densidade energética. E foram usados esses nutrientes porque era mais fácil de serem encontrados tanto na TACO como nos rótulos. TACO é a tabela alimentar de composição dos alimentos, e outros nutrientes não eram facilmente encontrados nos rótulos, então ficaria difícil mesmo se o alimento ele não estivesse no manual, porque no manual tem uma lista com os alimentos definidos do grupo verde. Se os alimentos não estivessem ali, a própria pessoa, o próprio profissional pode calcular a densidade e ver aonde o alimento se encaixa. E a partir da definição desses pontos de corte, ficou definido que esse seria o grupo verde. E a partir desse grupo verde, criaram-se outros 2 grupos que consideraram a densidade. O grupo amarelo, são alimentos que contêm de 1 ou 2 densidades acima desse ponto de corte. E o grupo azul são os alimentos que contêm de 3 a 4 densidades acima desses pontos de corte definidos para o grupo verde. Aqui tem uma tabelinha com exemplo. É possível observar que na maçã ela tem todos os valores abaixo desse ponto de corte estabelecido. Já o pão francês, a densidade energética e a densidade de sódio, ela está acima do ponto de corte. Então, é um alimento que tem 2 densidades acima do ponto de corte. Então, ele é do grupo amarelo. E já o queijo, ele apresenta todas as densidades acima do ponto de corte. Então, ele possui 4 densidades acima. Então, ele é classificado no grupo azul. E aí, depois dessa definição desses grupos, grupo amarelo, grupo verde, grupo amarelo e grupo azul, eles consideraram o grau de processamento. A alimentação cardioprotetora,
ela exclui os alimentos ultraprocessados, que ficou conhecido como, que eles definiram como grupo vermelho. Então, o grupo vermelho é composto pelos alimentos ultraprocessados. E a alimentação cardioprotetora, ela segue uma regra de ouro do Guia Alimentar para a População Brasileira, que é: prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias e alimentos ultraprocessados. De uma forma bem rapidinha, o que seriam esses alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados? Os alimentos in natura ou minimamente processados são aqueles alimentos que não sofreram qualquer alteração após deixar a natureza ou sofreram alterações mínimas, como é o caso das frutas, verduras, legumes, arroz, milho, aveia, ovos, carnes, farinhas, macarrão, chá, café e água potável. São alguns exemplos. Os alimentos processados são fabricados essencialmente com a adição de açúcar ou sal nesses alimentos in natura, minimamente processados, e passaram por algum processamento simples, que é o caso dos queijos enlatados, extrato ou concentrado de tomate, carne seca, pães feitos de farinha de trigo, levedura, água e sal. Já os alimentos ultraprocessados, eles são formulações industriais feitas com muitos ingredientes e a maioria deles cheios de aditivos químicos e uma pequena proporção de alimentos in natura ou minimamente processados. São exemplos biscoito doces, salgados, sucos em pó, refrigerante, temperos prontos, embutidos e salgadinhos. Esses alimentos, então, eles não são preconizados pela alimentação cardioprotetora. E nós temos também a parte os óleos, gorduras, sal e açúcar, que são produtos extraídos de alimentos in natura a partir de técnicas de processamento como moagem, trituração e refino. São eles óleo de soja, de milho, de oliva, banha de porco, gordura de coco, açúcar refinado, açúcar mascavo, demerara, sal de cozinha refinado ou grosso. Então, o mesmo alimento ele pode ser encontrado em suas diferentes formas. Temos o exemplo do milho. O milho ele pode ser encontrado in natura, na forma de espiga de milho. O alimento processado, o milho em conserva. E o alimento ultraprocessado, que é o salgadinho de milho de pacote. Então, cabe a nós escolhermos sempre o alimento in natura ou processado. Então, mais uma vez, a alimentação cardioprotetora está pautada nessa regra de ouro do Guia Alimentar. E acaba que essa frase descasque mais e desembale menos é uma característica. Então, agora eu vou explicar um pouquinho de cada grupo. O grupo verde, que é o que ele é composto por alimentos cardioprotetores, por terem vitaminas, minerais, fibras, antioxidantes e por não conterem nutrientes que prejudicariam o coração, que é a gordura saturada, sódio, colesterol. Então, é composto basicamente por alimentos in natura ou minimamente processados que devem ser a base da alimentação diária. Então, lembrando da bandeira do Brasil, esse grupo, os alimentos, eles devem ser consumidos em maior proporção quando comparado com os demais grupos. Os exemplos dos alimentos são verduras, frutas, legumes, as leguminosas, leite desnatados e iogurte natural desnatado. E como são alimentos que a maioria das vezes são consumidos crus, é importante dar uma atenção para a questão da higienização. Se não for higienizado corretamente, esses alimentos podem causar diarreia, vômito, desidratação. Então, o conselho é sempre lavar os alimentos em água corrente, deixar de molho por 15 minutos em uma solução de água e hipoclorito de sódio, seguindo a diluição do fabricante, e depois lavar novamente em água corrente. Como a gente já comentou, esses alimentos eles podem ser encontrados de diferentes formas no mercado. E aqui nós trouxemos o exemplo do iogurte, que pode ser encontrado na forma minimamente processados e ultraprocessados. O iogurte ele é basicamente composto por leite e fermento lácteo, que, como podemos ver na primeira figura, iogurte natural desnatado, minimamente processado. A lista de ingredientes dele é curtinha, temos 3 ingredientes. Já o iogurte integral de mel, a lista dele é extensa, está cheio de aditivos químicos, então ele acaba sendo um ultraprocessado que não é o recomendado. Então, geralmente esses iogurtes saborizados, eles são formulações industriais. Nós temos sempre que dar preferência para o iogurte natural, mas também sempre olhando a lista de ingredientes para ver a quantidade de ingredientes e se tem algum aditivo químico. Combinar com frutas, canela, mel e cereais é uma ótima opção para
pequenas refeições, como lanche e ceia. Também nós conseguimos fazer esse iogurte em casa. Como comentei, é composto basicamente por 2 ingredientes, o leite mais o fermento lácteo. Esse fermento é possível encontrar em supermercados, lojas virtuais, mas também hoje em dia é muito comum as pessoas criarem esses micro-organismos responsáveis pela fermentação do leite, como é o caso do kefir. Ou então nós podemos fazer esse iogurte a partir de um outro iogurte natural, mas ele realmente tem que ser natural para conter a quantidade de micro-organismos responsáveis por essa fermentação. Então, uma receitinha rápida é 1 litro de leite semidesnatado para meio pote de iogurte natural desnatado. Ferver esse leite sozinho, esperar esfriar até ficar morno. Quando ele estiver morno, mistura esse iogurte e deixa em um local abafado por 8 horas. Aí, todo o final de explicação do manual do grupo, ele traz alguns exemplos de alimentos e preparações regionais do Grupo Verde, o que facilita a orientação para pessoas de diferentes regiões. O grupo amarelo são compostos por alimentos que devem ser consumidos com moderação. São compostos por alimentos in natura, minimamente processados e ingredientes culinários, mas por ter uma quantidade de energia maior, de gordura ou sal, o controle do consumo tem que existir. Se eles forem consumidos em excesso, pode levar ao ganho de peso e ao agravo das doenças crônicas, como o aumento da glicemia e dos triglicéridos, mas também não é recomendado baixo consumo porque são alimentos responsáveis por fornecer energia para atividades diárias. E alguns alimentos desse grupo são considerados cardioprotetores, como é o caso das castanhas e do azeite de oliva. Então, o seu consumo ele tem que ser moderado. E aqui nós temos exemplos de alimentos do grupo amarelo: pães, que é o francês, caseiro, de caral, integral, arroz branco, arroz integral, aveia, macarrão, mel, os tubérculos cozidos, que são a batata, mandioca, cará, inhame, as farinhas, os óleos vegetais, as castanhas e os doces caseiros simples de frutas. Apesar desses doces estarem no grupo amarelo, não é indicado o seu consumo diário porque pode levar ao excesso de peso e futuramente uma diabetes. Assim como o iogurte no mercado é encontrado nas suas diferentes formas, os pães também têm na forma processados e ultraprocessados. Lembrando sempre que o ultraprocessado não é recomendável para consumir, para ter uma alimentação adequada. Nos exemplos de pães processados, são o pão francês e o pão caseiro, que é composto basicamente por farinha de trigo, sal, água ou leite e fermento. E os ultraprocessados são pão de forma, pão tipo bisnaguinha, pão de cachorro-quente e pão de hambúrguer. Eles são feitos pela indústria, cheios de aditivos químicos, como nós podemos observar de novo. Aqui temos a lista de ingredientes tanto do pão francês quanto do pão de forma. O pão de forma ele tem mais ingredientes, enquanto o pão francês tem 5. E não só nós devemos olhar a questão do tamanho da lista de ingredientes para identificarmos o alimento ultraprocessado, mas também a ordem dos ingredientes, porque eles são dispostos na lista na ordem decrescente. É do ingrediente de maior quantidade para o de menor quantidade. Tanto no pão francês quanto no pão de forma, a farinha de trigo é o ingrediente de maior quantidade. Mas no pão de forma, o segundo ingrediente é o açúcar, enquanto no pão francês é o quarto, e o sal é o quarto ingrediente no pão de forma e no pão francês é o quinto. Então, sempre olhar a lista de ingredientes, a quantidade dos ingredientes e a ordem, e a adição de aditivos químicos. Então, no grupo amarelo, nós sempre temos que priorizar o consumo de castanhas, azeites e cereais integrais, principalmente para os diabéticos, priorizar o consumo de cereais integrais, sendo a recomendação de 3 ou mais porções por dia. Aí, novamente, o manual ele traz exemplos de alimentos e preparações regionais do grupo amarelo. E aqui nós temos o grupo azul. Apesar dele ser composto por alimentos in natura, minimamente processados e processados, por ter uma maior quantidade de gordura saturada, sal e colesterol, ele deve ser consumido em pequenas quantidades e em menor proporção em relação aos grupos anteriores. Os exemplos de alimentos do grupo azul são as carnes, queijos, creme de leite, leite condensado,
ovos, manteiga e doces caseiros. Aqui, de novo, um exemplo de alimentos que pode ser encontrado de diferentes formas no mercado. O queijo processado, o HT, ele é denominado como ultraprocessado pela sua extensa lista, pela presença de aditivos químicos como estabilizante, acidulante, conservador, corante e corante. E o queijo que é recomendado por uma alimentação saudável e equilibrada é um queijo processado, que é composto basicamente por leite, fermento, sal e coalho, que é o caso do queijo mussarela que nós temos aí. Outro ponto que nós também temos que ter atenção é o grau de processamento dos doces. Os doces do grupo azul são os caseiros, que é pudim, manjar. Esses doces que estão aí na tela, eles são alimentos ultraprocessados, eles são os doces ultraprocessados. Chiclete, balinha, pirulito, chocolate, sorvete, torta, os cereais matinais, torrone. Então, esses doces, eles têm que ser consumidos o mínimo possível e sempre dá preferência para os doces caseiros ou os doces caseiros simples de fruta. E mais uma vez, nós temos exemplos de alimentos e preparações regionais do grupo azul. E nós chegamos no grupo vermelho, que é o grupo composto pelos alimentos ultraprocessados, que tem como as principais características a baixa qualidade nutricional, alta densidade energética e elevada quantidade de sal. Como nós já comentamos um pouquinho, são formulações industriais com muitos aditivos químicos, com pouca quantidade de alimentos in natura ou minimamente processados. Esses aditivos químicos são conservantes, estabilizantes, corantes, edulcorantes e aromatizantes que nós não sabemos os reais efeitos no nosso corpo. E além desse excesso de aditivos químicos, nós também temos excesso de alguns nutrientes em outros ingredientes, como gordura vegetal hidrogenada, açúcar e sódio. Então, portanto, ele não é recomendado porque ele pode trazer malefícios e consequências negativas. Então, como nós já viemos praticando um pouquinho, a questão de como identificar um alimento ultraprocessado é observar a lista de ingredientes. Se a lista ela tiver mais de 5 ou mais ingredientes, esse alimento já é considerado como ultraprocessado, e principalmente se ele tiver nos ingredientes formulações industriais ou com nomes desconhecidos. Então, aqui nós temos exemplos de alimentos que são considerados saudáveis, mas que na verdade não são, que é o caso do peito de peru e da bolacha integral, bolacha de água e sal. Observem a lista extensa de alimentos, de ingredientes, e a quantidade de aditivos químicos. Então, esses alimentos eles devem ser desencorajados, eles não são saudáveis e sempre que puder preferir os alimentos in natura ou minimamente processados. Aqui temos exemplos de outros alimentos ultraprocessados que frequentemente alimentos regionais são substituídos por eles, por serem de baixo custo, alta disponibilidade, por serem de fácil acesso e têm um tempo de prateleira prolongado, eles são frequentemente encontrados na casa da população. Eles são encontrados em grande quantidade. Mas, de forma alguma, o profissional de saúde ele tem que ter um caráter proibitivo, uma orientação proibitiva, porque o indivíduo ele pode tomar como se fosse uma falta de compreensão por parte do profissional da sua realidade. E muitas das vezes é sugerido para o paciente o consumo de alimentos diets e lights, mas esses alimentos eles também são considerados ultraprocessados. Eles são formulações industriais para efetuarem diminuição e isenção de alguns nutrientes. O diet, ele é um alimento isento de algum nutriente direcionado para uma população específica, como é o caso do chocolate diet. Ele é isento de açúcar e é direcionado para os diabéticos. E já o light, ele é um produto que tem redução de alguns nutrientes em 25% quando comparado ao produto normal. Um exemplo é o requeijão light, ele tem redução de 25% do teor de gorduras quando comparado ao requeijão normal. E aí o manual ele traz opções de substituições desses alimentos ultraprocessados por alimentos que estão no grupo verde, grupo amarelo e grupo azul. Quando for fazer essa sugestão de substituições, é sempre considerar a cultura do paciente, se ele tem acesso, se ele
respeitar a consistência e o sabor que o paciente costuma comer os alimentos. Então, sempre aquela questão da regionalização de onde o paciente é. E assim, o manual ele traz uma orientação básica, tanto para se for um atendimento individual, quanto para um atendimento coletivo. Ele traz sugestões de atividades coletivas, mas por enquanto nós só vamos tratar do atendimento individual. Então, para os profissionais, em geral, pode começar com o paciente, refazer um recordatório de 24 horas, um recordatório alimentar habitual. O recordatório 24 horas é você coletar tudo que o paciente comeu no dia anterior, com as quantidades certinhas. E o recordatório alimentar habitual é o que o paciente costuma comer no seu dia a dia. E após você coletar esses recordatórios, é você explicar a questão da bandeira do Brasil. Explicar essa ideia de proporcionalidade. O grupo verde, como ele é a cor verde, na bandeira do Brasil está em maior proporção, são os alimentos que têm que ser a base da alimentação. O grupo amarelo representa a cor amarela da bandeira, que está em menor proporção, por isso tem que ser consumidos com moderação. E a cor azul representa um grupo azul, que os alimentos devem ser consumidos em menor proporção ainda, quando comparado com o grupo verde, azul e o amarelo. Então, um exemplo de figura que pode ser utilizada para orientar o paciente é essa aqui, aparece as cores no prato e exemplos de alimentos que devem ser consumidos. Então, o profissional ele sempre tem que ajudar o paciente a incorporar as orientações de forma flexível, de acordo com o cotidiano e acessibilidade de cada realidade. Tem alguns alimentos que eles não foram classificados na alimentação cardioprotetora, como é o caso do açúcar e sal, que são considerados temperos e são utilizados em preparações culinárias. Dificilmente vai ter o consumo deles sem a presença de outro alimento. Os óleos, gorduras, sal e açúcar eles são preconizados pelo Guia Alimentar para a População Brasileira para serem consumidos em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Mas como a alimentação cardioprotetora são para pacientes com doenças cardiovasculares, os óleos e gorduras eles foram classificados no grupo amarelo por terem nutrientes que são importantes para a saúde do coração. Aqui o açúcar. O açúcar ele é um carboidrato refinado de rápida absorção, que tem como função oferecer energia ao corpo. Mas como o corpo consegue obter energia de outros alimentos, acaba sendo desnecessário o consumo isolado do açúcar. Ele está presente para incrementar o sabor de café, chá, sucos. O consumo pode passar despercebido por doces, balas, bolos, sorvetes e bolachas. Existem os açúcares menos refinados, como é o caso do mascavo e demerara. Eles são mais nutritivos, mas são açúcar, contém sacarose que, consumidos em excesso, vão levar o excesso de peso e, consequentemente, ao diabetes. Mas se fosse para ser classificado, o açúcar também seria classificado no grupo amarelo, mas preferiu-se não classificar porque entendeu-se que a sua classificação estimularia o consumo, enquanto, na verdade, como nós já comentamos, o consumo isolado dele é desnecessário. Outros alimentos que também fornecem energia possuem outros nutrientes. Então, sempre que for orientar sobre o consumo do açúcar, é sempre preconizar o baixo consumo. Em relação ao sal, o sódio ele é um sal mineral que corresponde a 40% do sal de cozinha. O sódio ele participa do volume de líquidos das células e do sangue, ele regula a pressão sanguínea e atua na propagação dos impulsos nervosos pelo corpo. Alimentos do grupo vermelho contêm muito mais sal do que os alimentos preparados em casa, e mesmo assim, segundo a POF, o consumo do brasileiro em relação ao sal está elevado. O consumo médio hoje em dia é de 12 gramas de sal por dia, sendo que o recomendado é 5 gramas por dia, o que corresponde a uma colher de chá. E também, se fosse para ser classificado, seria no grupo amarelo. Mas também é o mesmo caso do açúcar. Se fosse classificado, ficou entendido que poderia estimular o consumo. E o excesso desse consumo leva à pressão alta, à hipertensão.
Também temos o caso do café e chás. Se fossem para ser classificados, seriam no grupo verde. Apesar de conter nutrientes cardioprotetores como antioxidantes, ele não possui relevância energética no consumo diário. O seu consumo está relacionado à menor incidência de diabetes mellitus tipo 2, na redução da pressão arterial e está inversamente associado ao desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Até hoje, atualmente, não foi definido quais são os mecanismos que ele atua, que ele tem esses efeitos e a quantidade recomendada. O manual ele traz outras sugestões para orientação, outras práticas alimentares saudáveis que devem ser orientadas, que é sempre comer com regularidade e atenção às refeições, fazer no mínimo 3 refeições por dia, sempre priorizar o consumo, sempre priorizar o café da manhã, evitar beliscar os alimentos entre as refeições, principalmente alimentos processados e ultraprocessados. Se for comer alguma coisa, dá preferência para os alimentos in natura, comer devagar, mastigar bem os alimentos, fazer as refeições em ambientes apropriados, não fazer na frente da televisão ou mexendo no celular e computador. Saborear as refeições variadas e aproveitar os alimentos saudáveis da sua região. Beber de 6 a 8 copos de água e no final de semana manter a rotina. Em relação às pequenas refeições, sempre dar preferência para os alimentos in natura ou minimamente processados. Exemplo de uma pequena refeição é o iogurte com frutas, o consumo de castanhas. Limitar o consumo de alimentos processados como pães e queijos e evitar sempre o consumo de ultraprocessados. E quando deve encaminhar no nutricionista? De acordo com o caderno de atenção básica número 35, estratégia para o cuidado da pessoa com doença crônica, os indivíduos sempre devem ser classificados de acordo com a doença crônica, avaliando sempre os diferentes graus de risco e vulnerabilidade. Assim, os pacientes que são classificados com grau de risco 3, 4 ou 5, ou seja, com fator de risco ou doença cardiovascular já instalada, eles devem ser encaminhados ao nutricionista. A manual ele traz uma orientação simples de como o nutricionista pode lidar com esses pacientes, que é a coleta do recordatório de 24 horas e, posteriormente, iniciar a orientação alimentar cardioprotetora. Para determinar o valor energético total, peça para o paciente pesar naquele momento, mas se não tiver como, por algum motivo não conseguir pesar o paciente, peça para ele te falar qual é o último peso que ele lembra. E a partir disso também calcular o IMC, que é o peso quilos dividido pela estatura, metro ao quadrado. Observar a classificação em qual o paciente se encontra, sempre visar que o paciente esteja na eutrofia ou no peso adequado. E a partir da classificação, adotar um desses objetivos, manutenção do peso, perda de peso ou recuperação do peso e os seus respectivos quilocalorias por quilo. E a partir disso, quando se determina qual é o valor energético total, o manual já traz estabelecidos alguns cardápios pré-elaborados e o número de porções recomendadas de cada grupo. Por exemplo, calcular o VET do indivíduo e ele precisa de 2.000 quilocalorias por dia. Então, já tem definido que a porção recomendada do grupo verde são de 12 porções, do grupo amarelo são 10 porções e do grupo azul são 3 porções. E esses cardápios pré-elaborados, cada cardápio tem diferença de 200 quilocalorias, então temos cardápios de 1.400, 1.600, 1.800, 2.000, 2.200 e 2.400. E cada cardápio ele tem característica de uma região do Brasil. Mas também foi elaborada uma lista de substitutos, que é possível o paciente olhar o alimento, ver a cor, ir lá na lista de substitutos e procurar outro alimento que possa fazer essa substituição e adequar de acordo com a sua realidade. Então, para esses cardápios pré-elaborados, eles respeitaram à risca a distribuição de nutrientes das diretrizes brasileiras para o tratamento dos fatores de risco cardiovascular. As porções, elas seguiram o manual de contagem de carboidratos da Sociedade Brasileira de Diabetes, então cada porção tem aproximadamente 15 gramas de carboidrato
o que facilita o uso pelo indivíduo que tem diabetes. Os alimentos que não têm carboidratos, eles utilizaram concentração de gordura saturada e sódio para determinar a porção. E sempre o nutricionista tem que ressaltar a importância de manter o equilíbrio entre os alimentos dos grupos sugeridos. Eu vou mostrar para vocês um exemplo do cardápio, que sempre tem a corzinha e as quantidades, incorporando de forma flexível as orientações no cotidiano do indivíduo. E em relação às sugestões das porções, sempre priorizar nas principais refeições, como café da manhã, almoço e janta, pelo menos 3 porções do grupo verde, de 1 a 2 do grupo amarelo e 1 do grupo azul. E nas pequenas refeições, como é o caso de lanches, ceias, de 1 a 2 porções do grupo verde e 1 do grupo amarelo. E aqui temos o exemplo de um cardápio. Peguei da região centro-oeste mesmo, mas, por exemplo, se for um indivíduo da região nordeste ou de qualquer outra região, ele olha o alimento, vê a corzinha, a classificação dele, por exemplo, se ele for do grupo verde, e pode ir lá na lista de substitutos, procurar o alimento e a classificação que ele se encontra. Ele não come couve, então ele pode, por exemplo, olhar o espinafre e ver quantas porções. E isso tem que ser muito bem explicadinho para o paciente, porque a partir desse cardápio pré-elaborado, ele consegue manter uma alimentação adequada e saudável e ter uma qualidade de vida maior. Aí temos a lista de substitutos do grupo verde, do grupo amarelo, ela é bem extensa, aqui é só uma parte, e do grupo azul. E é isso. Muito obrigada.